A Ideia Mulheres, ela aconteceu ainda em 2009, né? Foi nosso primeiro encontro, é uma reunião de artistas, onde tinha cantoras, atrizes e eu tive a oportunidade de fazer a produção, né? E fazer a co-direção cênica, e na época convidamos um diretor teatral local para que nos acompanhasse, né, na direção cênica do espetáculo. Foi uma ideia, parar para pensar o que é o Mulheres hoje, vamos dizer que foi apenas um rascunho, né, do que seria, até mesmo porque nós não tínhamos patrocínio na época, enfim, fizemos a coisa muito do amor pela arte. Mas acabou dando um bom resultado, né, esse encontro. Então nós fizemos 2 apresentações, em 2009 e outra em 2010. E pode-se dizer que a partir de 2010 para frente, o Mulheres ele esteve adormecido, né? E ele só acordou, só reviveu a partir de 2015. Foi quando eu tive a oportunidade de aprovar um projeto e ter a verba certa para fazer e realmente conseguir expor a minha ideia, né, do que eu realmente queria. Então, assim, essa junção da música, do teatro e da dança, ela foi se aprofundando e foi se fortalecendo, porque eu entendi que esse encontro da arte, de segmentos artísticos, poderia ser um ponto muito importante para ser um diferencial do espetáculo e também poderia ser um grande encontro interativo com o público, né? Então, a partir de 2015, eu comecei a pensar numa trilogia para cada projeto, né? Fizemos aí em 2015 Mulheres, voltada para o universo feminino, parte desse universo. Fizemos Mulheres Românticas na sua primeira edição e Mulheres Roraimando, né? Que foi um espetáculo que, na verdade, é um espetáculo que me traz um entusiasmo muito grande de fazer, devido à grande importância da obra artística local, né? Sendo na dança, seja na composição de músicas ou na literatura, com os poemas, né? Então, a partir daí, a gente vem desenvolvendo, em 2015, e agora, em 2019, em 2018 e 2019, também tivemos a oportunidade, já com a segunda edição do Projeto Mulheres. Olha, isso foi uma experiência ímpar, né? Porque, como eu falei, ele é um diferencial no espetáculo que tem essa junção, né? Porque fortalece e amplia. Agora, em termos de vivência, de experiência com outros artistas da dança, artistas da música, foi extremamente importante no campo do aprendizado mesmo, né? Da vivência, de adquirir conhecimento, né? Através da vivência artística, né? Onde eu passei a entender muito da música, passei a entender muito do processo, até mesmo do processo de ensaio da música, né? Até ela chegar, a questão dos tons, enfim, do tempo da música, da afinação, enfim. E também foi muito importante para entender a dança, né? De como que as dançarinas efetuam o processo de criação dentro de uma concepção, de um roteiro já elaborado por mim. Mas o importante é que o trabalho é um trabalho coletivo, né? Esse trabalho coletivo, essa ajuda mútua, né, é que é o mais importante nessa junção, né? Além do enriquecimento do projeto, do espetáculo em si, das performances, né? Então, o mais importante é justamente pensar o quanto é importante aprender com o outro segmento, né? Isso é um dos pontos, uma característica bastante rica, que eu considero também que ela é inesgotável, porque cada espetáculo, cada encontro é começar tudo de novo, né? Com os 3 segmentos. Olha, é uma coisa bem legal, é saber que nós temos muitos artistas, né? Muitas artistas, porque o elenco é predominantemente feminino, né? Embora nós trabalhamos com os músicos. E uma coisa bem engraçada é as pessoas perguntarem por que não usar musicistas somente, né? Porque a intenção não é essa, de fato, né?
A intenção é fazer o elenco predominante feminino, mas também pensar que o masculino faz parte do universo feminino, né? Também pensar que o quanto que esses músicos, com as suas experiências, podem contribuir e nos ajudar para que a gente tenha um bom resultado no espetáculo. Então, assim, existe a escolha do elenco. Por exemplo, existem cantoras ou atrizes que participam de várias etapas, várias edições, né? Mas também eu penso que deve haver uma rotatividade. Então, eu convido, mas também uma coisa que eu prezo muito no Mulheres é justamente essa rotatividade de elenco. Enquanto alguns permanecem, né? Eu também sempre estou convidando artistas novas, enfim, dançarinas, cantoras e atrizes, para que possam ter a oportunidade de expor suas performances, seu talento, né? Então, assim, a partir do momento que é feita essa escolha, né, a gente começa a pensar na preparação do elenco. E a preparação do elenco, ela se dá a partir, primeiro, do domínio do roteiro. Cada um vai saber o que tem para fazer, para então entrar no trabalho de corpo. Que isso é um diferencial também no Mulheres, né? Onde as cantoras se descobrem atrizes através dos exercícios teatrais, né? Onde as atrizes percebem que devem aprender muito mais. E aonde as dançarinas também se descobrem atrizes, né? Porque a gente também trabalha essa perspectiva da desconstrução do corpo do ator, desconstrução do corpo da cantora e da dançarina. Então, assim, é um processo muito interessante e a gente vê, é nítido a diferença, o crescimento dessas artistas, né? Porque os exercícios, elas passam por vários tipos de exercícios. E uma coisa interessante também no processo de preparação é, por exemplo, no teatro, como é que nós vemos o texto? A gente discute o texto, a gente pega o poema, se discute aquele poema, né, com a atriz que vai fazer, a gente descobre coisas naquele texto, né? Na verdade, o que o teatro consegue fazer? A ação teatral. Pegar o texto que está deitado e colocar ele de pé. Dar movimento a esse texto. Então, é um processo intenso, porque o poema que tem 3 minutos, ele dá um trabalho muito extenso, muito repetitivo, de muita busca para uma atriz. Ela só tem 3 minutos para passar o recado, né? E da mesma forma a cantora. A cantora, ela se desconstrói a ideia só do canto. Primeiro trabalha-se o texto. Se desconstrói a ideia da música, da letra. Primeiro trabalha-se o que o autor, o compositor quer dizer com aquilo. Não é diferente do poema. E a partir do entendimento do que se está cantando, só a partir dessa compreensão por parte das cantoras, né, que o canto não é só abrir a boca, mas é emocionar, é o olhar, é o uso do corpo, que a gente começa realmente a dar um andamento no ensaio geral. Quer dizer, existe todo esse processo de preparação. E o interessante é que no Mulheres do Roraimando, o último agora que a gente teve, as dançarinas passaram por um processo total de desconstrução. Porque o que estava em jogo não era mais o tempo da música, o tempo em harmonia com o corpo, mas a música enquanto fundo musical, né? E elas não mais só enquanto dançarinas, mas um corpo trabalhado através do conhecimento da dança, mas também do teatro. Se transformaram dançarinas e atrizes. Foi um processo, assim, ao meu ver, dispendioso, né, que a gente pode até dizer sofrido, mas que dá um bom resultado, quando a gente vê que é possível fazer transformações através de trabalhos corporais de forma sistemática dentro de um processo de espetáculo. Os músicos não é muito diferente não desse processo de preparação. Eles não passam por uma oficina, né? A gente tem uma direção musical aí bastante eficaz e substancial, que é com a parceria com o George Farias, que é o diretor musical do Mulheres já há várias edições, né? Agora, o importante é pensar também que a preparação ela se deu naturalmente, dentro da própria vivência,
né, do espetáculo, entender o que é o espetáculo Mulheres, entender o que é o time do espetáculo. Então, a gente vê que os músicos, a gente sente que os músicos, eles têm uma entrega em relação a esse resultado positivo. E para isso acontecer, eles também mudam a percepção de palco, mudam a percepção de espaço e de tempo, né? Então, assim, esse trabalho ele é muito conjugado, né? É um trabalho extremamente coletivo. Então, isso é muito interessante ver esse crescimento dos músicos. Agora, os músicos também têm uma coisa muito interessante no espetáculo Mulheres, que ao mesmo tempo que eles... isso foi uma coisa proposital no processo de criação, né? Eles ocupam um canto do palco, até mesmo porque o espaço é necessário estar livre para o movimento do elenco. Mas ali naquele canto, ali acontecem coisas mágicas, né? Porque eles tocam, ao mesmo tempo que são músicos, eles são, em algum momento, eles dão essa impressão que são um cenário, e também é público. Eles também são público, porque eles também assistem às cenas dos poemas, das danças, né? Então, assim, existe toda essa magia ali naquele conjunto, né? Que fica ali no cantinho do palco, que eu considero uma marca importante do espetáculo Mulheres, né? O posicionamento daqueles músicos e como que eles desenvolvem todo o processo para chegar a um objetivo comum, que é o time do espetáculo, né? Isso é bem interessante falar sobre o processo de construção do cenário do Mulheres, porque eu sempre pensei, justamente por causa dessa movimentação intensa no palco, em ter uma coisa simples e simbólica, né? Do que se está querendo mostrar com aquele espetáculo. Então, de início eu pensei muito de como que eu vou fazer isso, de como que eu vou criar essa simbologia, né, em relação aos espetáculos. Aí me veio à cabeça que eu poderia fazer tranças com tecido, né, porque o espetáculo Mulher, todas as edições, eu trabalho com painéis, ali no fundo tem alguma mensagem, né? Não é que eu quero, não é que se quer que o público olhe e entenda. O legal é realmente não entender, porque cada pessoa que olha vai ter um entendimento, né? Então, assim, a partir dessa ideia do trançado, né, as três pontas que se trançam, que se cruzam, que é a música, teatro e dança, eu venho trabalhando essa ideia e desenvolvendo a cada espetáculo. As tranças estão sempre lá, né? Os primeiros espetáculos eu usei tecido branco, e o Mulheres de Roraimando ele vem trançado, mas com um trançado diferente. Um trançado que lembra uma simbologia muito local, né? Que é a rede de pesca, mas ao mesmo tempo emite outras coisas, porque os trançados também eles acontecem nas laterais e no chão, que é um emaranhado. E o que é o espetáculo, se não esse emaranhado de ideias, esse emaranhado de coisa, principalmente Mulheres de Roraimando. O que é Roraima, se não a diversidade, né? Uma série de valores, de culturas, de símbolos que se encontram nessa região. Então, assim, pensar sempre na ideia do trançado, né? Mulheres Pop teve o trançado, mas a gente acrescenta alguma outra ideia em cima desse trançado, para que não fique, como eu já disse, não fique muito claro, mas que desperte alguma coisa nas pessoas, como muita gente já veio me falar sobre esse fundo, esse cenário, né? O que é isso, né? Tentei, olhei, vi mil coisas e não cheguei a nenhuma conclusão. Mas o importante é isso mesmo, é essa reflexão, é você entender diversas coisas, né? Tirar a arte um pouco do caminho didático, é isso. A concepção do figurino não foi diferente pelo fato de ter cantoras e dançarinas, não é diferente da concepção de figurino do teatro, né? Porque eu sempre vejo cada cena uma performance, né? O espetáculo Mulheres, o projeto Mulheres, ele é composto por performance. Cada música que se apresenta ali é uma performance, né? O poema e a dança, enfim.
Pensar nessa perspectiva da performance significa já pensar num produto que nós encontramos, que nós criamos para existir essa performance. E de como que o figurino ajudaria nisso, né? Então, assim, primeira coisa que me veio à cabeça, mulheres sempre foi dessa maneira, pés descalços, né? Independente, e vestidos geralmente muito soltos, muito leves, dependendo do que está acontecendo. Então, assim, tem essa característica que são os pés descalços, né? Que dá uma leveza quando é preciso, mas também dá um peso quando é preciso, né? Que os pés descalços, os pés ali no chão, eles conseguem fazer isso. Então, assim, tudo é muito elaborado a partir dos movimentos. Que movimentos que aquela cantora vai fazer? Né? Que movimento que a dançarina vai fazer? Né? Então, pensar nas roupas, um figurino, ele jamais pode engessar o artista, impedir os movimentos. Então, a gente optou em uma diversidade de muito vestido, né? Muito vestido solto, vestido com faixas, vestidos com aberturas embaixo. O que é diferente, o que diferencia também, são os poemas. Que aí vem uma série que rompe com a ideia, muitas vezes, dos vestidos soltos, né? Leves, né? O poema vai muito de acordo com realmente o que você está pedindo. Se for para atriz entrar uma roupa pesada, uma calça, ela vai entrar. Né? E o interessante também, dentro dessa proposta da performance, que é o conjunto, né? O figurino está incluso nesse conjunto, tem também, podemos pensar também que a parte do poema, ele funciona como intervenções que muda a configuração do palco. É diferente. A música é diferente do poema e é diferente da dança. Então, essa composição, incluindo o figurino, são composições que vão entrando e saindo do palco, né, e vão levando o telespectador para diversos pensamentos, né, diversos visuais. Né? Então, assim, é por isso interessante trabalhar com essa troca intensa de figurino no palco. É uma coisa que eu prezo dentro do Mulheres, né? O uso do espaço. Romper somente com o uso do palco, né? Mas procurar trabalhar com que a artista ocupe vários lugares no palco, mas também ocupe vários lugares fora do palco, né? Então, assim, é tudo trabalhado de maneira dentro do time que já foi conversado aqui. Tem que ser uma coisa muito rápida, porque existe um jogo interativo com a plateia. E esse jogo interativo talvez seja um dos pontos mais importantes do espetáculo, porque a ideia de se trabalhar, não dá para falar do Mulheres sem falar, sempre repetir a palavra timing. O que é o timing? É dentro da perspectiva do teatro, né? O que é o timing? É não dar descanso para o público, né? É não dar esse descanso. Então, as artistas devem aparecer em vários pontos, né? E num intervalo muitíssimo curto. Porque sai uma cantora aqui do meio do palco, né? Imediatamente aparece outra lá no fundo da plateia, que vem perpassando por todo o espaço, interagindo com o público. Essa interação se dá com a própria ação artística, com o olhar, com o sorriso, porque não dá para separar o uso diferenciado do espaço sem a interação, uma interação mais direta, mais ativa. Então, assim, isso é uma coisa bem interessante, porque, por exemplo, Mulheres no Roraimando, quando o público entra, as cantoras já estão sentadas lá nas poltronas e são surpreendidos, né, porque elas levantam dali cantando, né? Então, assim, é uma estratégia que tem dado muito certo, tanto que Mulheres já está no seu sexto, sétimo espetáculo,
E as pessoas sabem mais ou menos o que vai acontecer e mesmo assim elas se surpreendem, né? Então, assim, é muito interessante você mudar o foco. O foco é tirar essa coisa de que o ator, o artista, tem que estar ali no palco e o público aqui. É uma forma de romper com essa quarta parede, né? Se a gente quer um artista que é uma quarta parede, ele tem que fazer teatro ou cinema, ou tem que fazer televisão ou cinema. Né? Porque o teatro não. O teatro dá essa oportunidade, essa interação do olho no olho. Então, assim, tudo isso para acontecer, né, com essa diferença, diferentes modos de uso, entra também a questão que nós falamos da preparação do elenco, da preparação da artista. Ela tem que estar preparada para estar sentada ali naquela cadeira do lado de alguém e levantar cantando. Né? Então, assim, tudo caminha junto. Então, assim, um dos pontos bem importantes para mim, que eu acho que essa dinâmica, que é a dinâmica do uso do espaço, né? Tanto que, se eu fizer mulheres novamente, eu realmente eu não sei de onde que essas mulheres podem aparecer, né? De tanto que já se explorou a possibilidade de uso do espaço. Mas com certeza a gente vai encontrar uma solução. A iluminação, na verdade, tudo é um conjunto, né? Tudo tem que estar caminhando de mãos dadas, na verdade. E a iluminação é uma coisa super importante. E a gente teve, o espetáculo Mulheres teve essa sorte de encontrar profissionais, né, que tenham a sensibilidade, porque o iluminador, acima de qualquer coisa, ele não é só um técnico. Ele tem que ser sensível ao contexto do espetáculo, ao que o espetáculo pede. E então, assim, eu costumo trabalhar que agora nós temos uma iluminadora, tá? É importante falar isso. Nós temos uma iluminadora, a Natasha, que é filha do Haroldo, né? Que faz a nossa iluminação também. Então, assim, eu estou frisando que é uma mulher porque ela vem complementar esse grupo aí predominante feminino no espetáculo e que até então é uma função dispensada aos homens, né? E Natasha, juntamente com o Haroldo Cruz, eles vêm fazendo um trabalho bem interessante nesse sentido de atender o processo de criação do espetáculo. Então, assim, a luz também trabalha, como eu falei, não se trabalha nada separado, né? É tudo dentro da visão, da concepção, da criação. E o interessante, bem interessante mesmo na luz, é justamente os momentos isolados dos espaços, né? Onde se trabalha a luz com a sensibilidade do iluminador, da iluminadora, acaba dando um resultado magnífico. Também em relação à entrada e saída de cena dos poemas, né? Que a luz é fundamental nesse sentido aí. Então, assim, a perspectiva é conjunta sempre, né? Que eu sempre falo isso. Não existe não existe a diretora ou a diretora cênica ou o diretor musical. Existe um conjunto de artistas que estão ali para chegar a um denominador comum, né? E o interessante é que a cada espetáculo, volto a dizer, há um crescimento, há uma busca por novas coisas dentro de todos os campos. E não é diferente com a iluminação. O feedback do público para a gente é a melhor coisa, né? Porque você faz um trabalho, né, a gente passa por um processo intenso de criação, de desconstrução, como já foi dito aqui, e quando a gente vê um resultado legal, né, ou seja, o público vem conversar com a gente no final do espetáculo, tem gente que vai num dia, geralmente cada espetáculo é apresentado 4, 5 vezes, né? É uma temporada meio que curta, mas tem gente que vai no primeiro dia, já leva outras pessoas, retorna, leva um monte de gente da família. Então, assim, isso é muito interessante, porque o que é bem legal também no espetáculo, que é um espetáculo que tem uma diversidade de público, né? Gente de 9 a 90 anos vai assistir Mulheres. Então, assim, é uma coisa que essa conquista ela veio justamente através do próprio trabalho, né, dos artistas, enfim, todos os profissionais envolvidos no espetáculo. E o interessante também é que a cada espetáculo
eu sempre penso que o espetáculo não é para, como eu acabei de falar, não é para uma linha de público, né? Um perfil de público. Eu sempre, quando eu penso num repertório, num roteiro, né? E no figurino, tudo também, eu estou pensando no público, de como que o público vai reagir, o que o público vai achar daquilo que ele está vendo, das performances, das ações performáticas no palco e outros espaços do teatro. Então, assim, isso é muito interessante porque a gente tem esse feedback imediato, não só no final, que a gente sente, né, essa troca. A troca é muito grande, mas quando a gente sempre tem essa característica, termina o espetáculo, vai para o palco, sai do palco, e vai conversar com o público, né? Vai para o saguão do teatro, enfim, procura um espaço onde possa tirar fotos, conversar. E o feedback é muito grande nas redes sociais também, os comentários. E o que é interessante é quando eles vêm conversar com a gente, aí entra a questão do cenário, né? Do que eles viram no cenário, o que é aquele cenário, o que representou aquilo, né? O que representou determinada performance, de como que aquela performance, aquele trabalho mexeu com essa pessoa de alguma maneira, né? Mexeu com a sua história de vida, com a sua trajetória, seja mulheres românticas, né? Que imagina, um contexto muito amplo, a relação a dois, né? E de como que determinada música, né, toca essas pessoas. Então, assim, é super importante, isso só faz a gente se fortalecer, né? O que seria de nós ser um público? O que seria do artista ser um público, né? Então, assim, todos esses pontos somam bastante. Por exemplo, Mulheres do Roraimando, vamos dar um exemplo aqui. Mulheres do Roraimando é um espetáculo muito simbólico. A gente procurou trazer essa simbologia, essa parte dessa diversidade que é concentrada na região de Roraima, e levarmos para o palco. Temos os pilões, né, que também fazem parte do cenário, que também se transformam em instrumento dos músicos em algum momento. O próprio cenário com cestários lá, enfim, as próprias músicas, né? E o mais interessante do feedback do público em relação ao espetáculo Mulheres do Roraimando, que é justamente onde existe essa troca de conhecimento, né? O público ele começa a compreender, entender quantas obras, né, maravilhosas são tecidas por aqui, né? Música de artistas que são conhecidos, outros que não são conhecidos, mas que quando são tocadas eles ficam extremamente sensibilizados, né, com o valor da música, o valor daquele determinado poema, ou a articulação performática da dança, que remete no Mulheres do Roraimando, remete uma série de símbolos, né? Quando nós fizemos esse processo de criação da dança em Mulheres do Roraimando, que é uma performance, né, uma ação performática muito grande, a gente foi inserindo símbolos ali, né? Não claros, mas existem vários símbolos. E muita gente percebe isso. Com um fundo musical de autores daqui. Então, assim, é muito interessante e o quanto que os próprios autores e compositores se sentem lisonjeados em ter a sua obra participando do Mulheres do Roraimando. Porque, como eles mesmos dizem, pela primeira vez essa obra, determinada música, chega ao público de forma diferenciada, como nunca foi. E assim, acabei de falar, é um público diversificado, é um público com história, né, de Roraima. E a gente procura trazer essa simbologia, um pouquinho de cada coisa, e jogar ali e deixar que o público reflita sobre isso. Então, o mais importante é justamente, novamente, esse conjunto. O conjunto do processo de criação do espetáculo e o encontro com o público, né? Isso aí sim é valoroso e chega a ser impagável. É isso. Bom, então é isso, né? Eu gostaria muito de agradecer a todos os profissionais envolvidos em todas as edições do Mulheres, desde lá a primeira ideia em 2010 até agora em 2021. Né, que nós estamos com essa perspectiva ainda de produção.
Agradecer todos os profissionais, os artistas, o elenco, os técnicos, enfim, auxiliares de produção, todas as pessoas que estiveram junto ao processo de criação desse espetáculo e nas apresentações também. Eu gostaria também de agradecer a todos os parceiros que vieram agregar valores também conosco nessa caminhada performática do Mulheres, né? Agradecemos também a possibilidade, vislumbramos a possibilidade de dar continuidade a esse projeto, que a gente vê que esse projeto a gente pode ainda fazer várias edições e somar e dividir com o público e com novos parceiros. Eu agradeço também, principalmente nesse momento, a possibilidade de estar fazendo esse relato sobre o processo de criação através do projeto aprovado pela Prefeitura Municipal de Boa Vista, através da Lei Aldir Blanc, a lei emergencial do governo federal. Então agradeço muito à Prefeitura, à FETEC e a todos envolvidos na elaboração do projeto, na comissão de aprovação desses projetos, que permitiu, enfim, que a gente tivesse a oportunidade, essa oportunidade e outras oportunidades artísticas acontecerem aqui em Boa Vista durante a pandemia. É isso aí. Obrigada.